Olá, pessoal. Vou começar a gravar a leitura da NR01, né? Vou tentar gravar a leitura de todas as NRs que estão previstas no edital do CNU Bloco 4, Saúde e Segurança do Trabalhador. Vamos ver se eu vou conseguir, então vamos lá. Conto com o apoio de vocês, indiquem o meu canal, se inscrevam e bons estudos a todos. Então, a NR1 ela é disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. O início é um sumário, né, que é importante de ler para podermos entender como a NR se distribui, tá? Então, ela vai ter no item 1.1 objetivo, 1.2 campo de aplicação, 1.3 competências e estrutura, 1.4 direitos e deveres, 1.5 gerenciamento de riscos ocupacionais, 1.6 da prestação de informação digital e digitalização de documentos, 1.7 capacitação e treinamento em segurança e saúde do trabalho. 1.8 tratamento diferenciado ao microempreendedor individual, MEI, a microempresa, ME, e a empresa de pequeno porte, EPP. 1.9 são as disposições finais, o anexo 1, que tem os termos e definições, e o anexo 2, que tem diretrizes e requisitos mínimos para a utilização da modalidade de ensino à distância e semipresencial. 1.1 objetivo. O objetivo desta norma é estabelecer as disposições gerais no campo de aplicação, os termos e as definições comuns às normas regulamentadoras NR relativas à segurança e saúde no trabalho e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em segurança e saúde no trabalho, SST. Para fins de aplicação das normas regulamentadoras NR, consideram-se os termos e definições constantes no anexo 1. Campo de aplicação. As NRs obrigam, nos termos da lei, empregadores e empregados, urbanos e rurais. As NRs são de observância obrigatória pelas organizações e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativo, judiciário e Ministério Público, que possuam empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho, né, pela CLT. Nos termos previstos em lei, aplica-se o disposto nas NRs e outras relações jurídicas. A observância das NRs não se desobriga às organizações do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos estados ou municípios, bem como daquelas oriundas de convenções e acordos coletivos de trabalho. Competências e estruturas. A Secretaria do Trabalho, STRAB, por meio da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, é o órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho para formular e propor as diretrizes, as normas de atuação e supervisionar as atividades da área de segurança e saúde do trabalhador, promover a campanha nacional de prevenção de acidentes do trabalho, coordenar e fiscalizar o programa de alimentação do trabalhador, promover a fiscalização do cumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre saúde, sobre segurança e saúde do trabalho, SST, em todo o território nacional. Participar da implementação da Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, PNSST, e conhecer em última instância dos recursos voluntários ou de ofício das decisões proferidas pelo órgão regional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, salvo disposições expressas em contrário. Compete à CIT e aos órgãos regionais a ela subordinados em matéria de segurança e saúde no trabalho, nos limites de sua competência executar. Fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho e as atividades relacionadas com a CAMPAT e o PAT. Cabe à autoridade regional competente em matéria de trabalho impor as penalidades cabíveis por descumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. Direitos e deveres. Cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, informar aos trabalhadores os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho, as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos, os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnósticos aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos
e os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. Elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores. Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas. Disponibilizar à inspeção no trabalho todas as informações relativas à segurança e à saúde no trabalho. Implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores de acordo com a seguinte ordem de prioridade: eliminação dos fatores de riscos, minimização e controle dos fatores de riscos com a adoção de medidas de proteção coletiva, minimização e controle dos fatores de riscos com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho, e a adoção de medidas de proteção individual. As organizações obrigadas a constituir CIPA nos termos da NR 05 devem adotar as seguintes medidas, além de outras que se entenderem necessárias, com vistas à prevenção e ao combate ao assédio sexual e às demais formas de violência no âmbito do trabalho. Inclusão de regras de conduta a respeito do assédio sexual e de outras formas de violência nas normas internas da empresa, com ampla divulgação do seu conteúdo aos empregados e às empregadas. Fixação de procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias para apuração dos fatos e, quando for o caso, para aplicação de sanções administrativas aos responsáveis diretos e indiretos pelos atos de assédio sexual e de violência, garantindo o anonimato da pessoa denunciante sem prejuízo dos procedimentos jurídicos cabíveis, e realização, no mínimo a cada 12 meses, de ações de capacitação, de orientação e de sensibilização dos empregados e das empregadas de todos os níveis hierárquicos da empresa, sobre temas relacionados à violência, ao assédio, à igualdade e à diversidade no âmbito do trabalho, em formatos acessíveis, apropriados e que apresentem máxima efetividade de tais ações. Cabe ao trabalhador cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviços expedidas pelo empregador. Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR, colaborar com a organização na aplicação das NR e usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto nas alíneas do subitem anterior. O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para a sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico. Comprovada pelo empregador a situação de grave e iminente risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade enquanto não sejam tomadas as medidas corretivas. Todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função que implique em alteração de risco, deve receber informações sobre os riscos ocupacionais que existam ou possam originar-se nos locais de trabalho, os meios para prevenir e controlar tais riscos, as medidas adotadas pela organização, os procedimentos a serem adotados em situação de emergência e os procedimentos a serem adotados em conformidade com os subitens 1.4.3, 1.4.3.1. As informações podem ser transmitidas durante os treinamentos e por meio de diálogos de segurança, documento físico ou eletrônico. Gerenciamento de riscos ocupacionais. O disposto neste item deve ser utilizado para fins de prevenção e gerenciamento dos riscos ocupacionais, para fins de caracterização de atividades ou operações insalubres ou perigosas, devem ser aplicadas as disposições previstas na NR 15, atividades e operações insalubres, e NR 16, atividades e operações perigosas. Responsabilidades. A organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades. O gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um programa de gerenciamento de riscos, PGR. O critério de organização, o PGR, da organização, o PGR pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade. O PGR pode ser atendido por sistemas de gestão, desde que estes cumpram as exigências previstas nesta NR e em dispositivos legais de segurança e saúde no trabalho.
O PGR deve contemplar ou estar integrado com os planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho. A organização deve, a linha A, evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho, identificar os perigos e possíveis lesões ao agravo ou agravos à saúde, avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de riscos, classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção, implementar medidas de prevenção de acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridades estabelecidas na linha G do subitem 1.4.1 e acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. A organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17. A linha A. Consultar os trabalhadores quanto... A organização deve adotar mecanismos para, a linha A, consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, podendo para este fim ser adotadas as manifestações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, quando houver. Consultar os trabalhadores quanto à prevenção de riscos ocupacionais, podendo para este fim ser adotadas as manifestações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, CIPA, quando houver. Comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de riscos e as medidas de prevenção do plano de ação do PGR. A organização deve adotar as medidas necessárias para melhorar o desempenho em SST. Processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais. O processo de identificação de perigos e a avaliação de riscos ocupacionais deve considerar o disposto nas normas regulamentadoras e demais exigências legais de segurança e saúde no trabalho. Levantamento preliminar de perigos. O levantamento preliminar de perigos deve ser realizado antes do início do funcionamento do estabelecimento ou novas instalações, para as atividades existentes e nas mudanças e introdução de novos processos ou atividades de trabalho. Quando na fase de levantamento preliminar de perigos o risco não puder ser evitado, a organização deve implementar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais conforme disposto nos subitens seguintes. A critério da organização, a etapa de levantamento preliminar de perigos pode estar contemplada na etapa de identificação de perigos. A etapa de identificação de perigos deve incluir descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde, identificação das fontes ou circunstâncias, identificação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos. A identificação dos perigos deve abordar os perigos externos previsíveis relacionados ao trabalho que possam afetar a saúde e a segurança no trabalho. Avaliação de riscos ocupacionais. A organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seus estabelecimentos, de forma a manter informações para adoção de medidas de prevenção. Para cada risco deve ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde, com a probabilidade ou a chance de sua ocorrência. A organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas ao risco ou circunstâncias em avaliação. A gradação da severidade das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta a magnitude das consequências e o número de trabalhadores possivelmente afetados. A magnitude deve levar em conta as consequências de ocorrência de acidentes ampliados. A gradação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta os requisitos estabelecidos em normas regulamentadoras, as medidas de prevenção implementadas, as exigências da atividade de trabalho e a comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência estabelecidos na NR09. Após a avaliação, os riscos ocupacionais devem ser classificados, observado o subitem, para fins de identificar a necessidade de adoção de medidas de prevenção e elaboração do plano de ação. A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo a ser revista a cada 2 anos, ou quando da ocorrência das seguintes situações:
após a implementação das medidas de prevenção para avaliação de riscos residuais, após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem novos riscos ou modifiquem os riscos existentes, quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção, na ocorrência de acidentes ou doenças relacionados ao trabalho, quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis. No caso de organizações que possuírem certificações em sistemas de gestão de SST, o prazo poderá ser de até 3 anos. Controle dos riscos. Medidas de prevenção. A organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos sempre que exigências previstas em normas regulamentadoras e nos dispositivos legais determinarem. A classificação dos riscos ocupacionais assim determinar, conforme o subitem 1.5.4.4.5. Houver evidências de associação por meio do controle médico da saúde entre as lesões e os agravos à saúde dos trabalhadores, com os riscos e as situações de trabalho identificados. Quando comprovada pela organização a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo-se à seguinte hierarquia: medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho, e utilização de equipamento de proteção individual, EPI. A implantação de medidas de prevenção deverá ser acompanhada de informação aos trabalhadores quanto aos procedimentos a serem adotados e limitações das medidas de prevenção. Plano de ação. A organização deve elaborar plano de ação, indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas conforme o subitem 1.5.4.4.5. Para as medidas de prevenção, deve ser definido o cronograma, formas de acompanhamento e aferição de resultados. Implementação e acompanhamento das medidas de prevenção. A implementação das medidas de prevenção e respectivos ajustes deve ser registrados. O desempenho das medidas de prevenção deve ser acompanhado de forma planejada e contemplar a verificação da execução das ações planejadas, as inspeções dos locais e equipamentos de trabalho, o monitoramento das condições ambientais e exposições a agentes nocivos quando aplicável. As medidas de prevenção devem ser corrigidas quando os dados obtidos no acompanhamento indicarem ineficácia em seu desempenho. Acompanhamento da saúde ocupacional dos trabalhadores. A organização deve desenvolver ações em saúde ocupacional dos trabalhadores, integrar as demais medidas de prevenção em SST, de acordo com os riscos gerados pelo trabalho. O controle da saúde dos empregados deve ser um processo preventivo planejado, sistemático e continuado, de acordo com a classificação de riscos ocupacionais e nos termos da NR07. Análise de acidentes e doenças relacionados ao trabalho. A organização deve analisar os acidentes e as doenças relacionadas ao trabalho. As análises de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho devem ser documentadas e considerar as situações geradoras dos eventos, levando em conta as atividades efetivamente desenvolvidas, ambiente de trabalho, materiais e organização da produção e do trabalho. Identificar os fatores relacionados com o evento e fornecer evidências para subsidiar e revisar as medidas de prevenção existentes. Preparação para emergências. A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergência, de acordo com os riscos, as características e as circunstâncias das atividades. Os procedimentos de resposta aos cenários de emergências devem prever os meios e recursos necessários para os primeiros socorros, encaminhamento de acidentados e abandono, e as medidas necessárias para os cenários de emergências de grande magnitude, quando aplicável. Documentação. O PGR deve conter, no mínimo, os seguintes documentos: inventário de riscos e plano de ação. Os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sob a responsabilidade da organização, respeitado o disposto nas demais normas regulamentares,
datados e assinados. Os documentos integrantes do PGR devem estar sempre disponíveis aos trabalhadores interessados ou seus representantes e a inspeção do trabalho, inventário de riscos ocupacionais, os dados da identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais devem ser consolidados em um inventário de riscos ocupacionais. O inventário de riscos ocupacionais deve contemplar no mínimo as seguintes informações: caracterização dos processos e ambientes de trabalho, caracterização das atividades, descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos e descrição de medidas de prevenção implementadas. Dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR17. A avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação e critérios adotados para avaliação dos riscos e tomadas de decisão. O inventário de riscos ocupacionais deve ser mantido atualizado. O histórico das atualizações deve ser mantido por um período mínimo de 20 anos ou pelo período estabelecido em normatização específica. Disposições gerais do gerenciamento de riscos ocupacionais. Sempre que várias organizações realizarem simultaneamente as atividades no local de trabalho, devem executar ações integradas para aplicar as medidas de prevenção, visando a proteção de todos os trabalhadores expostos aos riscos ocupacionais. O PGR da empresa contratante poderá incluir as medidas de prevenção para as empresas contratadas para a prestação de serviços que atuem em suas dependências no local previamente convencionado em contrato ou referenciar os programas de contratadas. As organizações contratantes devem fornecer às contratadas informações sobre os riscos ocupacionais sob sua gestão, a que possam impactar nas atividades das contratadas. As organizações contratadas devem fornecer ao contratante o inventário de riscos ocupacionais específicos de suas atividades, que são realizadas nas dependências da contratante ou local previamente convencionado em contrato. Da prestação de informação digital e digitalização de documentos. As organizações devem prestar informações de segurança e saúde no trabalho em formato digital, conforme modelo aprovado pela STRAB, ouvida a CIT. Os modelos aprovados pela STRAB devem considerar os princípios de simplificação e desburocratização. Os documentos previstos nas NRs podem ser emitidos e armazenados em meio digital, com certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, ICP Brasil, normatizada por lei específica. Os documentos físicos assinados manualmente, inclusive os anteriores à vigência dessa NR, podem ser arquivados em meio digital pelo período correspondente exigido pela legislação própria, mediante processo de digitalização conforme disposto em lei. O processo de digitalização deve ser realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se necessário, a confidencialidade do documento digital, com o emprego do certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, ICP Brasil. Os empregadores que optarem pela guarda de documentos previstos no caput devem manter os originais conforme previsão em lei. O empregador deve garantir a prevenção de todos os documentos natos, digitais ou digitalizados por meio de procedimentos e tecnologias que permitam verificar a qualquer tempo sua validade jurídica em todo o território nacional, garantindo permanentemente sua autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade, irretratabilidade, privacidade e interoperabilidade. O empregador deve garantir a inspeção do trabalho amplo e restrito, acesso a todos os documentos digitalizados ou nato digitais. Para os documentos que devem estar à disposição dos trabalhadores ou de seus representantes, a organização deverá prover meios de acesso destes às informações de modo a atender os objetivos da norma específica. Capacitação e treinamento em segurança e saúde no trabalho. O empregador deve promover capacitação e treinamento dos trabalhadores em conformidade com o disposto nas NRs. Ao término dos treinamentos inicial, periódico ou eventual previsto nas NRs, deve ser emitido certificado contendo o nome e a assinatura do trabalhador,
conteúdo programático, carga horária, data, local de realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores e assinatura do responsável técnico do treinamento. A capacitação deve incluir treinamento inicial, treinamento periódico e treinamento eventual. O treinamento inicial deve ocorrer antes do trabalhador iniciar suas funções ou de acordo com o prazo especificado em NR. O treinamento periódico deve ocorrer de acordo com a periodicidade estabelecidas na ANR ou, quando não estabelecido, em prazo determinado pelo empregador. O treinamento eventual deve ocorrer quando houver mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho que impliquem alteração dos riscos ocupacionais na ocorrência de acidente grave ou fatal que indique a necessidade de novo treinamento, ou após retorno de afastamento ao trabalho por período superior a 180 dias. A carga horária, o prazo para sua realização e o conteúdo programático do treinamento eventual deve atender à situação que o motivou. A capacitação pode incluir estágio prático, prática profissional supervisionada ou orientação em serviço, exercícios simulados ou habilitação para a operação de veículos, embarcações, máquinas ou equipamentos. O tempo despendido em treinamentos previstos nas NRs é considerado como de trabalho efetivo. O certificado deve ser disponibilizado ao trabalhador e uma cópia arquivada na organização. A capacitação deve ser consignada nos documentos funcionais do empregado. Os treinamentos previstos em NR podem ser ministrados em conjunto com outros treinamentos da organização, observados os conteúdos e a carga horária prevista na respectiva norma regulamentadora. Aproveitamento de conteúdos de treinamento na mesma organização. É permitido o aproveitamento de conteúdos de treinamentos ministrados na mesma organização, desde que o conteúdo e a carga horária requeridos no novo treinamento estejam compreendidos no treinamento anterior. O conteúdo do treinamento anterior tenha sido ministrado no prazo inferior ao estabelecido em NR ou há menos de 2 anos, quando não estabelecida esta periodicidade, e seja validado pelo responsável técnico do treinamento. O aproveitamento de conteúdos deve ser registrado no certificado, mencionando o conteúdo e a data de realização do treinamento aproveitado. A validade do novo treinamento passa a considerar a data do treinamento mais antigo aproveitado. Aproveitamento de treinamento entre organizações. Os treinamentos realizados pelo trabalhador podem ser avaliados pela organização e convalidados ou complementados. A convalidação ou complementação deve considerar as atividades desenvolvidas pelo trabalhador na organização anterior, quando for o caso, as atividades que desempenhará na organização, o conteúdo e carga horária cumpridos, o conteúdo e carga horária exigidos, e que o último treinamento tenha sido realizado em período inferior ao estabelecido na NR ou há menos de 2 anos nos casos em que não haja prazo estabelecido em NR. O aproveitamento de treinamentos anteriores, total ou parcialmente, não exclui a responsabilidade da organização de emitir a certificação da capacitação do trabalhador, devendo mencionar no certificado a data da realização dos treinamentos convalidados ou complementados. Para efeito de periodicidade de realização de novo treinamento, é considerada a data do treinamento mais antigo convalidado ou complementado. Dos treinamentos ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial. Os treinamentos podem ser ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que atendidos os requisitos operacionais, administrativos, tecnológicos e de estruturação pedagógicas previstas no anexo 2 desta NR. O conteúdo prático do treinamento pode ser realizado na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que previsto em NR específica. Treinamento diferenciado ao microempreendedor individual MEI, à microempresa ME e à empresa de pequeno porte EPP. Microempreendedor individual MEI está dispensado de elaborar o PGR. A dispensa da obrigação de elaborar o PGR não alcança a organização contratante do MEI, que deverá incluí-lo nas suas ações de prevenção e no seu PGR quando este atuar em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato. Serão expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, SEPRE,
fichas com orientações sobre as medidas de prevenção a serem adotadas pelo MEI. As microempresas e empresas de pequeno porte que não forem obrigadas a constituir SESMT e optarem pela utilização de ferramentas de avaliação de riscos a serem disponibilizados pela SEPRT em alternativas às ferramentas e técnicas previstas no subitem, poderão estruturar o PGR considerando o relatório produzido por essas ferramentas e o plano de ação. As microempresas e empresas de pequeno porte, graus de riscos 1 e 2, que no levantamento preliminar de perigos não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos em conformidade com a NR9 e declararem as informações digitais na forma do subitem 1.6.1, ficam dispensados da elaboração do PGR. As informações digitais de segurança e saúde no trabalho declaradas devem ser divulgadas juntos aos trabalhadores. A dispensa prevista nesta norma é aplicável quanto à obrigação de elaboração do PGR e não afasta a obrigação de cumprimento por parte do MEI, ME e EPP das demais disposições previstas em NR. O MEI, a MEI, a EPP, graus de risco 1 e 2, que declararem as informações digitais na forma do subitem 1.6.1 e não identificar exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos, biológicos e riscos relacionados a fatores ergonômicos, ficam dispensados de elaboração do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. A dispensa do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional não desobriga a empresa da realização dos exames médicos e a emissão do atestado de saúde ocupacional. Os graus de risco 1 e 2 mencionados no subitem 1.8.4 e 1.8.6 são previstos na norma regulamentadores N04, serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, SISMED. O empregador é o responsável pela prestação das informações previstas nos itens 1.8.4 e 1.8.6. Disposições finais. O não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho acarretará a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente. Os casos omissos verificados no cumprimento das NR serão decididos pela Secretaria de Trabalho ouvida a CIT.